Paz seja com todos. Que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações e nossas mentes, nos dando um entendimento e sabedoria para que possamos entender esta mensagem. Eu vou falar hoje sobre a cura de um leproso. Vamos saber na Bíblia o significado das curas que Jesus fez. Às vezes sabemos das curas, mas não sabemos do seu significado. Então vamos hoje saber sobre isso. Vamos para Mateus 8, verso 2. De todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchia de temor os mais valorosos entre os judeus. Era considerada um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamado o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, mortal, era tido como símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso, só como pessoa já morta, era excluída das habitações dos homens. Ele começou a pensar em Jesus. A fé começou a brotar. Decidiu procurar o Salvador. Embora excluído da cidade, poderia ser que acontecesse atravessar ali o caminho, em algum atalho das montanhas, ou encontrar enquanto ensinava fora da cidade. Grande era a dificuldade, mas constituía essa sua única esperança. Esse leproso teve muitas dificuldades para chegar até Jesus. O leproso é guiado ao Salvador. Jesus estava ensinando à margem do lago e o povo reunido ao seu redor. Ficando à distância, apanha algumas palavras dos lábios de Jesus. Esse leproso, ele avistou Cristo, mas teve um grande problema quando ele viu Jesus, porque Jesus estava com uma grande multidão ao seu redor. E ele não podia tocar em nada, porque era leproso. Tinha várias restrições sobre ele. As restrições que são as restrições que são impostas, a segurança do povo e o temor com que todos olhavam, tudo foi esquecido. Pensa tão somente na bendita esperança da cura. As restrições que foram impostas a ele, foi tudo esquecido. Nada o impedia de ele chegar até Jesus. Esse doente oferece um repugnante espetáculo. Ao avistá-lo, o povo recua, apavorado, comprimir-se uns aos outros. As outras, outros tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas era em vão. Ele não os vê, nem os ouve. Sua expressão de repugnância não atinge. Vê unicamente o Filho de Deus. Não escuta, senão a voz que comunica vida ao moribundo. E ele não vê ninguém, ele não atende ninguém. Ele quer somente ver Jesus. Avançando para Jesus, atira-se-lhe aos pés, com grito: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus replicou: Quero ser limpo, pôs-lhe as mãos em cima e sarou. Imediatamente, uma transformação no leproso, sua carne se tornou sã.
Uma coisa me chamou a atenção, é que ele esperou na vontade de Cristo. Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a pessoa do pecado. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado. Isaías 1, verso 5. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão ferida, chagas, podre. Você vê aqui que Jesus fez uma cura da doença física, sendo uma obra de Cristo em purificar o leproso. Você vê aqui que as pessoas também têm uma lepra espiritual. É esse significado aí que temos que saber na Bíblia. A doença física e a doença espiritual. As pessoas não estão entendendo como se curar da doença espiritual. Você vê aqui que com o pecado a pessoa também é leproso. Olha o que diz aqui, ó, Isaías 1:5. Então é preciso que nós conheçamos a doença física e que nós conheçamos a doença espiritual, a lepra espiritual. Agora, se nós não compreender essa enfermidade que temos através do pecado, como é que vamos ser curados? Nós precisamos fazer como o leproso, em busca de Jesus para ser curado. Se nós não tiver essa cura, nós não vamos poder também entrar no céu, porque lá também não vai poder entrar pessoas enfermas com o pecado. Então é preciso que nós conheçamos as duas doenças, a física e a espiritual. Ele diz assim, ó, quem quer que ele caia de joelho aos pés, dizendo, com fé, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Ouvirás a resposta, quero ser limpo. Então, aqui todos que foram a Cristo, pedindo de joelho para ser purificado do pecado ou da doença física, ele vai responder, quero ser limpo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos compreender as nossas condições, para que nós possamos saber o que pedir a Cristo, para que nós possamos saber do que deve se arrepender, para que nós possamos compreender o que é o pecado. É agora necessário que nós tenhamos conhecimento disso, porque sem esse conhecimento você não vai conseguir a cura. Então, é preciso que nós entendamos isso. E que Deus possa iluminar nossos corações, nossas mentes a esse assunto. E que Deus possa nos preparar cada dia para compreender suas verdades. E até mais.